Olá, seja bem-vindo ao Anonymous Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre um terror que chegou na HBO Max. Frio nos Ossos vai entregar ali a história de uma família que vive no interior da Escócia, isolados, né, na sua fazendinha, felizes, contentes. Só que numa noite de temporal, dois desconhecidos batem à porta e a mãe precisará fazer de tudo para salvar aquela família. É, uma coisa assim que pareça, meu Deus, que inventivo, eu nunca tinha ouvido essa história. Mas aqui ele vai tocar em alguns temas e na velocidade de uma mãe que é capaz de tudo. Vem que eu vou conversar um pouquinho mais, te falar o que eu achei, se eu gostei e, é claro, discutir alguns pontos ali com spoiler, porque esse filme é aquele que pode deixar algumas brechas, algumas dúvidas e eu quero conversar sobre ele. Bem, o diretor desse filme, Frio nos Ossos, ele é mais conhecido ali por comédias de terror. O Matias, ele agora foi para esse filme, né, abraçando ali um sentimento de suspense aonde a maternidade como esse ser sendo quase uma deusa, quase realmente a natureza, que pode ser benevolente, que pode ser punitiva. Então ele entrega essa ideia inicial do que é ser mãe, né, de tudo que uma mãe é capaz de fazer pela sua família, pelos seus filhos, e coloca esse terror num lugar onde é bem isolado, em uma noite ali de muita tempestade, onde a gente sabe que dificilmente alguém vai chegar para ajudar ou que as coisas possam ficar um pouco mais tranquilas. É aquele momento de tensão atrás do outro, porque a família tá ali com dois desconhecidos. A gente tem a mãe, a filha, né, que é a Maisie, e o marido, que é um homem que está em cadeira de rodas, que a gente vê que tá bem debilitado. Então, a mãe tem que proteger eles. E esses dois que aparecem na porta de casa pedindo ajuda, a gente não sabe realmente se é a ajuda que eles querem, né? Como assim? Por que eles foram parar naquele lugar? Do nada, naquela noite, naquele momento. Daí a gente fica apreensivo porque a gente não sabe o que aqueles dois homens são capazes. O que isso vai entregar naquela noite de terror? Só que o seguinte, eu achei que esse filme ele seria tipo um rolê da casa, uma coisa mal assombrada, mas não, é um terror de suspense aonde tu não sabe quem são os personagens, o que eles fazem, o que eles podem fazer um contra o outro. E aí é que quebra a expectativa e traz uma reviravolta que é muito bacana, que eu gostei demais. A mãe, vocês devem ter visto ela em Sandman na Netflix, e aqui ela tem essa áurea de proteção muito forte, né? Ela tá cuidando do marido, ela tá cuidando da filha, a filha que viveu isolada naquele lugar que não tem telefone, não tem internet, não tem nada, mesmo estando ali, né, no presente, século XXI, que deve ter em torno de 15, 14 anos, ela tá muito só com a mãe. Então ela só viveu aquilo, ela só conhece aquele mundo. E quando chega dois estranhos em circunstâncias suspeitas, a gente fica muito apreensivo por conta da garota, mas eu não fico apreensivo por conta da mãe. Eu sinto que ela pode se proteger, eu sinto que ela é capaz de fazer tudo para ajudar ali em alguma situação. E aí vai quebrando. Tem um marido que também tá naquela situação doente e tal, e a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Olha, é 1h30 que ele vai te juntando as pecinhas e tu vai criando dúvidas em relação a todos os personagens. Nenhum ali é bonzinho. Agora com spoiler pra gente discutir mesmo o que aconteceu, porque aconteceu muita coisa e o final fica ali aquela mensagem de não terminou do jeito que eu esperava, mas terminou melhor ainda. Vem que a gente vai conversar. Final das contas, desde o começo a gente percebe uma estranheza, né? A gente tem a Maisie, digamos, falando no começo, né? Dando aquele monólogo,
fazendo a referência da mãe com Deus, né? Que uma mãe é um Deus para uma criança, né? Então ela pode representar tudo. Ela é boa, ela é má, ela é punitiva, ela é carinhosa. Então é muito interessante essa associação e é isso que a mãe aí do filme faz. Em nenhum momento a gente vê a mãe judiando fisicamente da Maisie, e em alguns momentos até a gente acha que é uma relação muito bonita, né, de muita amizade entre elas ali, por conta que o pai tá doente, em cadeira de rodas, né, talvez tenha acontecido um AVC, é o que a gente pensa no começo. Então, só que a gente vai vendo que toda essa relação da capa que a gente vê a casa tipo, rodeada de rentes, como se a casa tivesse presa, é porque a mãe prende aquela garota ali. Emocionalmente e fisicamente, ela não pode sair dali, e ela foi criada ali de uma maneira que ela fica com muito medo, que a mãe é quem dita tudo, a mãe é quem sabe tudo, então não tem o porquê ela questionar. Então é uma relação de muito abuso emocional, de muita dependência emocional que a Maisie tem em relação à mãe. E tudo isso a gente vai descobrir quando, é claro, chega esses dois indivíduos que acabaram sofrendo um acidente no meio da estrada. Um dos companheiros acabou morrendo, quem matou ele foi o irmão mais novo, né? O Matthew, porque o rapaz ali dentro do carro ficava caçoando dele, então em um ataque de fúria ele mata o cara e eles acabam sofrendo um acidente ali na estrada perto, né, da casa da mãe. E eles vão até lá pedindo ajuda porque, né, o Jake tá ali morrendo, a mãe ajuda, só que é o seguinte, eles estão com dinheiro para dar para pelo que eu entendi, é um traficante. E o que morreu no carro, que o irmão mais novo matou, era filho desse traficante. Então, ficou muito complicado para eles. E o Jack precisa avisar esse cara, esse chefão, né? Precisa que eles busquem ele de alguma maneira, invente alguma situação do que aconteceu com aquele homem que morreu. No final a gente vê que eles são procurados, a polícia tá atrás deles. É que não é tão bonzinho assim, ele tem esse relacionamento ali com o irmão que deixou ele preso numa instituição, né, uma clínica por conta dos seus problemas. O irmão ficou furioso, matou a enfermeira, e isso fez com que ele buscasse o irmão, né, resgatasse o irmão ali de uma possível prisão, e tudo isso vai fazendo com que eles parem lá naquela casa. Só que a mãe também tem seus segredos. Na verdade, aquela família que ela tem não é a família dela. Ela leva o Jack ali até o lugar de acidente, onde ele quer pegar o dinheiro, né? Dá um migué dizendo que vai pegar as coisas lá do Matt, mas ele é o dinheiro do bandidão que ele precisa pegar para devolver. Ele acaba ali, ela acaba contando que perdeu um filho num acidente, né, de carro, e que foi dito que foi um acidente, né, não proposital. Então, tipo, nada aconteceria. Ela perdeu o marido e o filho. Isso a gente descobre depois. E quem estava dirigindo, no caso, era a mãe da Maisie, né? Era a mãe verdadeira da Maisie. E tinha o marido e a Maisie. E o marido era aquele que estava em cadeira de rodas, que ela dopava ele constantemente, por isso que ele ficava naquele estado meio vegetativo em cima da cadeira de rodas. Então ela tomou a família da mulher que acidentalmente, né, teve um acidente de carro e que matou o marido e o filho para ela. E o que ela fez? Ela não matou a mulher. Ela deixou a mulher presa em um cômodo dentro da casa, assistindo toda a vida dela, junto com a Maisie e com o marido, e torturando ela de todas as maneiras. Além disso, ela cortava os membros. E a frio nos ossos, vocês repararam que ela dá de presente de aniversário pro suposto marido, né? Quando elas estão cantando parabéns, um conjunto de facas. E as facas ali, os detalhes são de osso. E, né, claro, osso de animal. Tipo, ela cria ovelha, algo assim. Não, era o osso da esposa que estava lá trancada. Ela amputava e fazia aquele trabalho nas facas e nos talheres com o osso da mulher. Então, ela enlouqueceu total e real. Mas a gente descobre também que uma hora, quando ela tá falando com o Matt,
que ela sofreu abuso quando era pequena, né? Que a mãe maltratava, possivelmente, o pai, então ela tinha uma família desestabilizada. O sonho dela era ter uma família perfeita. Quando ela teve o seu marido e o seu filho, isso foi tirado dela. E aí foi, né? Não justificando que ela tinha graves problemas, mas foi aí que o diretor encaminhou, né? Que os roteiristas encaminharam essa história. Então são traumas sendo levadas ao extremo das coisas. Ela não queria perder aquilo, ela queria ter uma família, ela queria ter o filho de volta. E quando o Matt, né, naquela situação atípica ali, e naquela relação também um tanto abusiva com o irmão, que ele descobre que a mãe, né, sempre falando da mãe, me fala mais sobre a nossa mãe, me fala mais sobre a nossa mãe, o Jack diz no final que a mãe deles abandonou eles, não morreu. Que desde o começo, né, desde que ele era pequenininho, o Jack dizia pro Matt que a mãe tinha morrido. Mas, na verdade, a mãe tinha abandonado, porque não aguentava ali o filho mais novo, né, o filho que tinha acabado de nascer. E o Jack culpa o irmão o tempo todo por isso, né, que ele não teve uma família, que ele não teve coisas boas porque o irmão nasceu daquele jeito. E daí, eita, quando o Jack conta pra Maisie o que realmente aconteceu, porque ele acha a mãe lá presa e acaba, né, por piedade ali, no momento, matando ela, já que ela tava destruída de todas as maneiras, e acaba salvando a Maisie com o pai, a Maisie sai de carro, fica na fazenda, né, a mãe, o Matt e o Jack. No final das contas, né, ela pega o Matt pra ela, como ela diz, né, você lembra muito meu filho, eu te cuido. Tipo, pegou ele pra filho, pra criar ele como filho. E daí a gente vê no final que a Maisie, né, a menina chega na polícia e tal, e a polícia diz pra ela que não, a gente vai prender ela. E termina assim. E daí tem uma ceninha, tipo, meio pós-crédito, mostrando que não, tá lá a mãe bem bela, em outro lugar, né, em outra fazenda, longe, bem isolada, com o Matt, né, tipo, uma ceia, tipo, Natal, algo assim, comemorando, e ela olhando para uma câmera, porque ela tinha na outra casa, na fazenda, câmeras espalhadas, é claro, para a mulher, no caso lá, a verdadeira mãe da Maisie, assistir tudo que estava acontecendo, né, vendo ela viver aquela vida com a família dela. E ela tá ali e olha pra câmera, e a gente... O Jake não morreu. E sim, o Jake tá preso também em um cômodo da casa, assistindo ela fazer aquele joguinho de casinha feliz com o Matt. E, né, a gente já vê que ele tá com as pernas amputadas e tal, bem debilitado. Ela cuidou dele porque ele tava morrendo, basicamente, no final, tava todo destruído, né, por conta ali dos confrontos que ele teve com a mãe, com o traficante que aparece lá no final, o bandidão que aparece no final, mas ele sobreviveu. Ela fez ele sobreviver pra ver. Então, doideira, ela maluca. A Maisie e o pai sobreviveram, né? Enfim, mas ela pegou o Matt pra brincar de casinha e, digamos, viver ali a vida que ela teria com o seu filho, e o Jack sobrevivendo ali no porão, num quarto da casa, assistindo tudo isso sem poder fazer nada. Complicado, eu gostei muito dessas reviravoltas, gostei demais disso. E a mãe, né, a atriz que faz a mãe, muito perfeita, de dar muito medo. Você assistiu, gostou? Tinha pegado esses detalhes? Me conta alguma coisa aí que eu talvez não tenha percebido. Vamos conversar, porque esse filme traz essas coisinhas que são legais, né? Esses detalhezinhos que a gente vai percebendo ao olhar uma segunda vez, que é bem bacana.